Olá, estudante do sexto ano! Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e junto com a Débora, nós vamos estudar sobre as figuras planas semelhantes. O que seriam essas figuras planas semelhantes e quais serão os nossos temas da aula de hoje? Então, nós vamos estudar o que é semelhança, construção de figuras semelhantes, ampliação e redução de figuras planas em malhas quadriculadas, construção de figuras planas semelhantes. Então, vamos começar. O que é semelhança? Aqui eu tenho uma imagem, uma fotografia de uma prova masculina de canoagem. Essa é a foto original. Em semelhança, quando eu tenho uma ampliação, quando eu torno essa imagem, esta foto, maior, ou seja, quando eu amplio esta imagem, eu tenho duas figuras que são semelhantes. O mesmo ocorre quando eu diminuo a minha figura original, a minha foto original. Essas figuras têm em comum que elas são figuras semelhantes. Ao ampliar ou reduzir uma foto, as medidas de abertura dos ângulos são mantidas e as medidas de comprimento das dimensões são multiplicadas ou divididas por um mesmo número maior que 1. Multiplicadas quando eu amplio a minha figura e reduzidas quando eu divido os lados de comprimento da minha imagem. Avançando, nós temos que outro tipo de semelhança, só que agora com figuras na malha quadriculada. Observem essas três figuras aí que estão na malha quadriculada. Nós temos aí a figura original, que é esta primeira. Nós temos uma ampliação desta figura original e nós temos uma redução dessa figura original. Se você observar aqui o comprimento dos lados, aqui na base dessa primeira figura, eu tenho 2 lados. Já na ampliação, eu tenho 4 lados. Lembra que semelhança é multiplicar ou dividir os comprimentos da imagem, da figura? Nesse caso dessa segunda figura, o comprimento da base, que era só 2 unidades de lado de quadrado, foi ampliado para 4, ou seja, foi multiplicado por 2. E o mesmo acontece com todos os outros elementos da figura original quando ampliado. Tudo é multiplicado por 2. Observe aqui, ó, este retângulo. Ele tem de comprimento 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados de quadradinhos. Aqui, se você contar, você vai ver que tem 12, ou seja, o dobro. Na figura de redução, o contrário aconteceu. Eu tinha 2 unidades de quadradinho de base e ficou só uma. Ou seja, as quantidades dos comprimentos aqui desta figura original foram divididas por 2 e assim eu tenho a redução desta figura. Avançando, nós temos aí uma outra forma de perceber semelhanças na malha quadriculada. Observe a figura original. Observe a figura ampliada. Se eu contar a quantidade de quadradinhos, você vai perceber que a quantidade é exatamente a mesma. Só que, nitidamente, a segunda figura é uma ampliação da primeira, da figura original. Por qual motivo? O quadradinho ele foi ampliado. Assim também nós podemos ter semelhança de figuras na malha quadriculada. Ou eu dobro, multiplico, divido para ter ampliação ou redução de figuras semelhantes, ou eu tenho uma malha quadriculada especial. Eu tenho uma malha quadriculada com um quadradinho pequeno e para ampliação eu tenho uma malha quadriculada de um tamanho maior de quadradinhos. Vamos fazer esta atividade agora. Considere esta figura em uma malha quadriculada de 1 centímetro. E a mesma malha, agora sem desenho ao lado. Aqui nós temos a figura original e aqui nós vamos fazer uma redução em 2 vezes desta imagem. Para resolver este problema, nós temos que observar atentamente a nossa figura
original. Se é uma redução em duas vezes, eu vou dividir todos os lados aqui por 2. Aqui eu tenho 2 quadradinhos na base, 2 lados de quadradinho na base. 2 vai virar somente 1. 1 quadradinho na base. Já em cima, para subir aqui a minha altura, eu tenho 2 também, que vai virar só 1. Aqui para fechar a minha parte azul, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai virar metade, só 3. Estou dividindo todos os lados por 2. Observe que ao fazer isso, esse lado aqui, que é a diagonal de um quadrado, desse quadrado aqui, ele tem 2 medidas de diagonais de quadradinhos. Vai virar uma medida só de diagonal. Então, eu vou ter isso deste lado, isto do outro lado. Subindo aqui, para fazer a vela dessa figura que lembra um barquinho, eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades, que vão ser transformadas em apenas 2. Subindo, eu também tenho 4, que vão ser transformadas em apenas 2. Vou descer, estou dividindo todas as metragens por 2. De cá, eu tenho a metade de um quadradinho, formado por 4 quadradinhos pequenininhos, que vai virar só a metade de um quadradinho. Aí, eu tenho a nossa figura, que foi reduzida 2 vezes. Então, colorindo aí para vocês perceberem como era a figura original e como que ficou a sua redução, nós temos esta imagem. Redução em 2 vezes. Vamos observar outra situação. Aqui nós temos as figuras A, B, C, D e figura E, na malha quadriculada abaixo. Em seguida, responda qual figura é uma ampliação da figura A. E a gente tem que explicar o motivo. A figura A é um retângulo. E se você observar direitinho, nós precisamos contar a quantidade de quadradinhos que ela tem de lado de quadradinhos que ela tem no comprimento e na largura. Aqui no comprimento nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui na largura nós temos 1, 2, 3, 4. Então qualquer coisa que eu amplie vai ser uma multiplicação de 6 aqui no comprimento e uma multiplicação por 4. Nós temos que descobrir que multiplicação que é essa. Será que a figura B é uma ampliação da figura A? Nós precisamos contar. Na base ela tem 6, então aqui vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é o dobro de 6, então multiplicação por 2. Para a figura B ser exatamente uma ampliação, isso daqui também tem que ser o dobro de 4, que teria que ser 8. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. B não é, porque aqui teria que ser 8. O dobro e o dobro. E a figura B não é. A figura D e a figura E já estão dispensadas automaticamente, porque elas são menores do que a figura A. Resta-nos saber se a figura C, de fato, então, quem sobrou, é uma ampliação da figura A. Se a gente contar aqui na base, nós vamos perceber 12 quadradinhos. E contando aqui, ó, na nossa largura, nós vamos ter 8. Então, a figura C é uma ampliação em 2 vezes da minha figura A. Que tipo de instrumentos eles podem nos ajudar a perceber figuras planas semelhantes? Já pensaram nisso? O computador é uma ferramenta. Quando eu falei lá da foto, muitos de vocês já devem ter pensado: ah, mas no computador eu consigo aumentar o tamanho de uma foto, diminuir o tamanho de uma foto, né? Mas nem sempre foi assim. As novas tecnologias, elas nos oportunizaram esses momentos, né? E as próprias malhas quadriculadas também, como vocês viram anteriormente. Mas há um instrumento que fez parte da vida de muita gente no passado. Esse instrumento é o pantógrafo. O pantógrafo significa panto, que quer dizer tudo, e grafo, que significa escrever. Escrever tudo, né? Ele é usado em diversas áreas, na geografia, possibilitando confeccionar mapas, na engenharia, na serralheria, na ourivesaria
e em gravações de alianças, medalhas e anéis. Ele é constituído por 4 réguas articuladas fixadas entre si. 2 estão por baixo e as outras 2 réguas ficam sobre elas. Ele tem este formato. E o que possibilita a ampliação ou redução da figura é justamente a abertura que estes ângulos fazem. Aqui na primeira imagem vocês podem ver uma figura, uma imagem de um mapa e o pantógrafo reproduzindo essa figura, ampliando-a. O mesmo pode acontecer se eu quiser reduzir. Agora é com você. Observe aí no portal Conexão Escola, assista a aula quantas vezes você quiser e faça todas as atividades. Eu te aguardo. Até a próxima. Um abraço.